Neste episódio do Linhagem TV, mergulhamos no olho do furacão de uma das declarações mais impactantes da história moderna. O ex-presidente Barack Obama foi a público e, de forma direta, confirmou: eles são reais. Mas o que acontece quando o homem que teve as chaves da maior potência do mundo admite que existe um nível de segredo que nem mesmo ele conseguiu acessar? Exploramos a fundo a entrevista explosiva onde Obama menciona a existência de objetos nos céus que desafiam as leis da física e, mais perturbador ainda, a existência de conspirações sobre bases subterrâneas. Por que, poucas horas depois, ele precisou ir ao seu Instagram para suavizar o discurso? Estaria ele sofrendo uma pressão direta do alto escalão que opera nas sombras acima do Salão Oval? Analisamos o conceito de compartimentação de informações, onde agências como a CIA e o Pentágono mantêm programas de recuperação de tecnologia não humana longe dos olhos dos políticos eleitos. Este vídeo não é apenas sobre naves espaciais, é sobre a estrutura de poder invisível que governa nosso planeta. Conectamos os pontos entre as audiências do Congresso americano, os avistamentos de UAPs, fenômenos aéreos não identificados e a profecia de que estamos sendo preparados psicologicamente para um contato inevitável. Será este o início do vazamento controlado? O Linhagem TV traz a análise técnica e o questionamento necessário que a mídia comum tem medo de fazer. Prepare-se, pois a verdade está deixando de ser uma teoria para se tornar um fato incontestável perante os olhos de cada ele e cada ela que busca a liberdade de pensamento. Bloco 1. A bomba diplomática e a quebra de protocolo. A história da humanidade não é escrita apenas nos campos de batalha ou nos tratados de paz assinados em salas luxuosas. Ela é escrita, muitas vezes, em momentos de aparente descontração que escondem uma gravidade sísmica. Quando Barack Obama sentou-se para aquela entrevista, ele não era apenas um ex-político em tour de divulgação. Para o mundo, e especialmente para o complexo industrial militar, ele continua sendo o ex-comandante em chefe da maior potência bélica e de inteligência do planeta. Por 8 anos, cada segredo, cada operação de orçamento negro e cada relatório de incursão de objetos não identificados em espaço aéreo restrito passou, teoricamente, pela mesa dele. Portanto, quando ele abre a boca para falar sobre o fenômeno UAP, fenômenos aéreos não identificados, não estamos ouvindo a opinião de um entusiasta ou de um teórico da conspiração da quinta série. Estamos ouvindo o testemunho de quem teve as chaves do cofre. A quebra de protocolo aqui é absoluta. Durante décadas, a política oficial da Casa Branca e do Pentágono foi o deboche, a negação sistemática e o acobertamento através do ridículo. O objetivo era fazer com que cada ele ou cada ela que avistasse algo incomum nos céus tivesse medo de falar, temendo ser rotulado como instável. Obama, com uma única sequência de frases, destruiu esse muro de contenção que durava desde 1947. A semântica do "eles são reais". Analisemos a precisão cirúrgica da linguagem. Obama não disse "eu acho que pode haver algo". Ele não usou o condicional "seria possível". A frase foi curta, seca e definitiva. Eles são reais. Por que usar uma afirmação tão desprovida de adornos? Na psicologia da comunicação estratégica, uma frase curta é usada para eliminar qualquer margem de interpretação ambígua. Ele quis que a mensagem fosse captada instantaneamente por cada ele que busca a verdade e por cada ela que estuda os mistérios do cosmos. Essa afirmação seca serve para validar décadas de pesquisas ufológicas que foram empurradas para as sombras. Ao dizer que são reais, ele valida os registros de radar do USS Nimitz, os vídeos vazados pelo Pentágono e, acima de tudo, valida a intuição da população. Mas há um jogo psicológico profundo aqui. Ao dizer que são reais, mas que ele não os viu pessoalmente, Obama constrói uma ponte de negação plausível. Ele entrega a verdade fundamental, mas se protege de ser questionado sobre detalhes biológicos ou tecnológicos específicos que ainda estão sob o manto de segredo de Estado. Vida microbiana versus presença tecnológica. Este é o ponto onde o roteiro do Linhagem TV precisa ser incisivo.
A ciência convencional adora falar sobre a possibilidade de vida em Marte ou nas luas de Júpiter, mas sempre se referindo a bactérias, fungos ou organismos unicelulares. É a zona de conforto da academia. Entretanto, o que Obama descreveu não foi a descoberta de um micróbio em uma rocha espacial. Ele falou de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são, mas que têm padrões de movimento que não conseguimos explicar. Isso, meus amigos, não é biologia passiva, é tecnologia ativa. Quando falamos de objetos que realizam manobras impossíveis, que aceleram de zero a velocidades hipersônicas sem produzir um estrondo sônico e que mergulham no oceano, mantendo a mesma performance, estamos falando de uma inteligência que domina as leis da física de uma forma que a aeronáutica humana nem sequer começou a rascunhar. Para cada ele que entende de engenharia, essa admissão é aterradora e fascinante ao mesmo tempo. Para cada ela que se preocupa com a segurança nacional, é o reconhecimento de que os nossos céus são vulneráveis a uma presença que nos observa com total impunidade. A psicologia da revelação gradual. Por que agora? A psicologia por trás dessa revelação sugere um plano de aclimatação. O governo americano percebeu que não consegue mais esconder a verdade devido ao avanço dos sensores civis e da tecnologia de satélites privados. Se a verdade fosse despejada de uma só vez, o choque ontológico poderia paralisar a sociedade. Então, eles usam figuras carismáticas como Obama para soltar pílulas de realidade. O impacto na percepção de cada ele e cada ela é calculado. O objetivo é que daqui a 5 ou 10 anos, quando uma nave for apresentada ou um contato oficial ocorrer, a população não entre em pânico, mas diga: bem, o Obama já tinha falado sobre isso lá em 2021 e 2026. É o que chamamos de vazamento controlado. Eles estão mudando o paradigma da humanidade de estamos sozinhos para estamos sendo visitados, mas querem fazer isso sem perder o controle das estruturas de poder atuais. O desafio à aeronáutica humana. Obama não apenas validou a existência, ele validou a superioridade. Ao admitir que o governo possui registros que desafiam a nossa compreensão, ele coloca em xeque trilhões de dólares investidos em caças de quinta geração e sistemas de defesa aérea. Se existe algo voando sobre frotas de porta-aviões que pode brincar com os nossos pilotos mais treinados, então a hierarquia de poder na Terra acaba de ser rebaixada. Para o Linhagem TV, este é o cerne do mistério. Estamos diante de uma quebra de protocolo que vai além da política. É uma quebra na própria arrogância da espécie humana. Obama, com sua calma característica, abriu a caixa de Pandora. E uma vez que a admissão de que eles são reais sai da boca de um comandante em chefe, o mundo que cada ele conhecia e que cada ela acreditava ser sólido acaba de se tornar muito mais vasto, complexo e vigiado. Se os registros são reais e a tecnologia é inexplicável, quem detém o controle dessa informação nos bastidores? Se o presidente admite o fenômeno, mas não nega o acesso visual, quem são os guardiões que estão acima do Salão Oval, observando esses seres de perto? Preparem-se, pois a investigação está apenas começando. Bloco 2. A Pirâmide Negra e a Compartimentação. Meus amigos da Linhagem TV, entramos agora no território mais sombrio da nossa investigação. Existe uma frase que ecoa nos corredores do Pentágono e da CIA, uma frase que serve como a corrente invisível que prende a verdade, a necessidade de saber. Quando Barack Obama admitiu em rede mundial que os fenômenos são reais, mas que ele nunca viu as evidências físicas, os destroços, os corpos, os materiais transdimensionais, ele revelou a maior falha na nossa percepção de democracia. Como o homem mais poderoso do mundo, o comandante-em-chefe das Forças Armadas, pode ser mantido no escuro? A resposta é a compartimentação absoluta, o mecanismo que sustenta a pirâmide negra. Para cada ele e cada ela que nos assiste, é preciso entender que o governo dos Estados Unidos não é uma peça única, é um mosaico de segredos. Imagine essa pirâmide que vocês veem na tela. Na base, temos a burocracia civil, os senadores e até os secretários de Estado. Eles operam com informações classificadas como confidenciais ou secretas, mas conforme subimos, a luz começa a desaparecer.
No topo, isolado de qualquer supervisão eleitoral, reside o setor de programas de acesso especial não reconhecidos, os USAPs. É aqui que o termo presidente perde o seu peso. Para a elite que habita esse ápice, um presidente é apenas um inquilino temporário de 4 ou 8 anos. Ele é um risco de segurança. Ela, a democracia, é tratada como um obstáculo. Vamos analisar o funcionamento técnico disso. A compartimentação é a arte de dividir um segredo em 1000 pedaços para que ninguém consiga ver o mosaico completo. Imagine um engenheiro aeroespacial trabalhando em uma base subterrânea em Utah. Ele passa 30 anos da vida estudando apenas a borda de ataque de uma asa que não possui rebites, não possui soldas e parece ter sido impressa em uma impressora 3D de átomos. Esse engenheiro é um gênio, mas ele não sabe de onde veio aquele material. Ele não sabe qual é o sistema de propulsão. Ele nunca viu o ser que operava aquela nave. Se ele tentar fazer perguntas fora do seu compartimento, sua carreira acaba, ou algo pior acontece. No outro lado do país, em um laboratório biológico subterrâneo na Virgínia, uma cientista estuda tecidos orgânicos que não possuem DNA humano. Ela analisa a capacidade regenerativa daquelas células, mas ela não tem acesso aos dados de telemetria da nave. Ela não sabe como aquele ser chegou aqui. E acima de ambos, existe um conselho de diretores de empresas privadas, a verdadeira elite corporativa, que detém as peças desse quebra-cabeça. Obama, ao sentar no Salão Oval, recebe apenas um briefing higienizado. Dizem a ele que existem fenômenos, mas não entregam as chaves do cofre. A estrutura da pirâmide negra garante que a informação nunca flua verticalmente de forma completa. Mas por que manter esse nível de segredo? Por que esconder de cada ele e de cada ela a maior descoberta da história? A razão é o poder e a manutenção da matriz atual. A tecnologia que permite que esses objetos cruzem galáxias ou dimensões em segundos é a mesma tecnologia que tornaria o petróleo, o carvão e as redes elétricas obsoletos em uma tarde. O controle da energia é o controle do mundo. Se a pirâmide negra revelar que a energia de ponto zero existe, o sistema financeiro global colapsa. As moedas perdem o sentido. A escravidão pelo trabalho que prende cada ele e cada ela ao sistema desaparece. Portanto, a compartimentação não é para proteger a segurança nacional contra inimigos estrangeiros, é para proteger o privilégio da elite contra a sua própria população. O depoimento de Obama é histórico porque ele admitiu que a existência de uma barreira que nem mesmo ele pode cruzar. Quando ele foi questionado sobre a Área 51 e riu dizendo que não há alienígenas lá, ele estava sendo tecnicamente honesto. Por quê? Porque se os alienígenas e suas tecnologias estiverem em S4, ou em bases subterrâneas em Dugway, ou em instalações privadas da Lockheed Martin que não respondem ao governo, então eles realmente não estão em Área 51. É a semântica do engano. Eles usam a verdade para mentir. Eles usam a posição de cada ele e de cada ela como meros espectadores para manter o show acontecendo, enquanto a verdadeira ciência acontece nas sombras, financiada por trilhões de dólares de orçamentos negros que o Pentágono admite ter perdido em auditorias que nunca terminam. Pensem bem, se o comandante em chefe não tem acesso total, quem tem? Estamos falando de um governo paralelo, uma coalizão industrial militar financeira que opera com um mandato que ninguém votou. Esta é a essência do Estado profundo que o Linhagem TV denuncia. Obama é apenas um rosto carismático para um sistema que ele mesmo não governa totalmente. A compartimentação é o que impede que um presidente bem-intencionado mude o rumo da humanidade. Se ele tenta saber demais, ele é isolado. Se ele tenta falar demais, ele é silenciado ou ridicularizado. E aqui está o ponto mais perturbador para cada ele e cada ela. A tecnologia das estrelas está sendo usada para criar sistemas de vigilância e armamentos que nós sequer podemos conceber. Enquanto discutimos política partidária, a pirâmide negra avança na engenharia reversa de naves transdimensionais. Eles possuem o que chamamos de tecnologia de vanguarda silenciosa. Enquanto nós usamos smartphones e internet de fibra ótica, eles operam com comunicação quântica e manipulação da gravidade. A distância entre a ciência pública e a ciência da pirâmide negra não é de décadas, é de séculos. Obama, ao confirmar os UAPs, fenômenos aéreos não identificados, deu a cada ele e cada ela a primeira pílula de uma verdade amarga.
O sistema de segredo é tão robusto que o próprio presidente se sente confortável em admitir que é real, sabendo que a estrutura de compartimentação é tão forte que impede que a massa crítica de evidências chegue ao público. Ele sabe que a verdade está lá fora, mas ele também sabe quem são os cães de guarda. Esses cães de guarda não usam uniformes o tempo todo. Eles usam ternos, eles sentam em conselhos de administração de megacorporações e eles controlam o fluxo de dados que chega ao Congresso. Quando olhamos para essa pirâmide negra no telão do Linhagem TV, não vemos apenas um gráfico, vemos a arquitetura da nossa prisão mental. A compartimentação garante que a ignorância seja a norma. Ela faz com que cada ele duvide do que vê e que cada ela se sinta isolada ao buscar respostas. Mas a fissura no vidro começou. A fala de Obama é um sintoma de que a pirâmide está sob pressão. Os sensores militares tornaram o segredo impossível de manter. Os dados estão vazando e, conforme os compartimentos se quebram, o topo da pirâmide começa a ser exposto. No fim das contas, a democracia que nos vendem é apenas a pele fina, o teatro necessário para manter a ordem social. Por baixo, o organismo sombrio da inteligência militar protege os segredos que poderiam elevar a humanidade a uma civilização tipo 1 na escala Kardashev. Eles preferem nos manter no tipo 0, queimando restos de plantas mortas para gerar energia, enquanto eles navegam no vácuo do espaço. Obama não viu as evidências porque ele não faz parte do clube. E se ele não faz parte, imagine nós. Mas aqui no Linhagem TV, nós não pedimos permissão para saber. Nós conectamos os pontos, nós observamos as sombras e nós entendemos que a verdade é a única força capaz de derreter o preto sólido dessa pirâmide negra. Fiquem atentos, pois nos próximos blocos vamos detalhar as bases onde essa compartimentação falha e onde os vazamentos de ex-militares estão expondo as entranhas desse sistema. O segredo está morrendo, mas a pirâmide negra lutará até o fim para manter cada ele e cada ela no escuro. A pergunta é, você está pronto para ver o que existe no topo? Bloco 3. A retratação e o teatro das sombras. A verdade, senhoras e senhores, é um artigo de luxo que raramente sobrevive à luz do dia sem ser retalhado pelas tesouras da censura institucional. A verdade durou pouco. Como um flash ofuscante que cega antes de desaparecer, as palavras iniciais de Barack Obama, secas, diretas, brutais, criaram um vácuo de poder na narrativa oficial. Mas, poucas horas depois, o cenário mudou. O que vimos foi uma coreografia ensaiada de recuo. Obama surgiu nas redes sociais para, entre aspas, suavizar o discurso. Mas cada ele e cada ela que possui um olhar treinado para as entrelinhas sabe. O que aconteceu nos bastidores não foi um mal-entendido, foi uma intervenção. O homem que confirmou a realidade física, o homem que validou a existência de objetos materiais desafiando a nossa soberania aérea, subitamente passou a falar em probabilidades estatísticas e na vastidão matemática do cosmos. Isso, no jargão da inteligência, é o que chamamos de controle de danos. Mas por que o recuo? A elite percebeu em tempo real que a pílula de informação entregue no podcast foi forte demais para o estômago do sistema. A reação em cadeia nos mercados, nas instituições religiosas e nas agências de segurança foi imediata. O sistema de controle não está pronto para a verdade nua. Ele precisa da vestimenta da dúvida para continuar operando. Quando Obama tenta convencer cada ele e cada ela de que as distâncias espaciais são um impedimento intransponível para a visitação, ele está cometendo um erro deliberado. Ele ignora de forma consciente e estratégica que os registros que ele mesmo mencionou não mostram naves movidas a combustível fóssil ou propulsão química. Eles mostram naves que manipulam a métrica do espaço-tempo, objetos que dobram a realidade ao seu redor, eliminando a barreira da distância através de campos de gravidade distorcidos. Ao simplificar o fenômeno para uma possibilidade estatística de vida em planetas distantes, ele retira o fenômeno do nosso quintal e o joga de volta para as galáxias remotas, onde o segredo pode descansar por mais 50 anos. Esta mudança brusca de tom é o que a psicologia moderna define como um exercício de gaslighting coletivo. É uma técnica de guerra psicológica usada para desestabilizar a percepção da realidade de uma população inteira.
Eles nos dão a verdade com uma mão, para validar a nossa intuição e evitar uma revolta, e a retiram com a outra, rotulando-a de especulação ou má interpretação. O objetivo é manter cada ele e cada ela em um estado de confusão cognitiva permanente. Se você não pode confiar no que ouviu do ex-presidente às 6 horas, em quem você vai confiar? Exatamente, nas autoridades que detêm o poder de interpretar a realidade para você. O teatro das sombras não se faz apenas com palavras, mas com o que é omitido. Por que Obama não mencionou as assinaturas transmídias desses objetos? Por que ele não falou sobre a ausência de superfícies de controle ou sistemas de exaustão? Por que falar sobre a técnica é admitir que o segredo não é sobre se eles existem, mas sobre como eles funcionam e quem detém essa tecnologia? A retratação foi o balde de água fria necessário para que a massa voltasse a dormir, enquanto o complexo industrial militar continua a operar nas sombras, nos níveis que nem mesmo um ex-presidente pode acessar sem autorização prévia. Cada ele que busca a lógica e cada ela que sente a intuição vibrar diante dessas contradições deve entender que estamos sendo testados. Eles estão medindo a nossa temperatura. Se a confirmação de Obama gerasse um despertar em massa, a retratação seria ainda mais agressiva. Como a maioria apenas consumiu a manchete e voltou para a rotina, eles sentiram que o controle ainda é eficaz. O gaslighting funciona porque a maioria prefere a mentira confortável da estatística à verdade desconfortável da presença alienígena imediata. Mas o Linhagem TV não se deixa levar pelo balanço do palco. Nós vemos os fios das marionetes. A retratação de Obama é, na verdade, a maior prova da existência do fenômeno. Se fosse apenas uma brincadeira ou um erro, não haveria necessidade de uma correção tão coordenada e técnica em todos os canais oficiais. Eles não corrigem o que não tem importância. Eles corrigem o que ameaça o alicerce da sua hegemonia. Quando ele recua, ele confirma que tocou no nervo exposto da elite. Preparem-se, pois o teatro das sombras está apenas no primeiro ato. Eles continuarão a usar figuras de autoridade para soltar verdades e depois recolhê-las, como um pescador que testa a isca antes de dar o puxão final. O objetivo é a dependência total da interpretação oficial. Mas para você que é da linhagem, o despertar não depende de decretos ou postagens no Instagram. Depende da coragem de enxergar o que eles tentam apagar com a mão esquerda enquanto distraem você com a direita. Fiquem atentos, pois a próxima interferência no rádio pode não ser apenas ruído, pode ser a voz da realidade que eles tanto tentam silenciar. Bloco 4. Bases subterrâneas e o legado oculto. Entramos agora no território onde o silêncio é a única lei de sobrevivência. Quando Obama, no podcast, mencionou a existência de bases subterrâneas, ele o fez com um sorriso sarcástico, um tom que muitos interpretaram como piada. Mas para cada ele e cada ela que estuda os bastidores do poder, aquele riso foi o sinalizador de uma verdade proibida. Onde seriam escondidos os destroços de naves recuperadas em Roswell, Kecksburg ou Varginha? Onde seriam realizados os testes de engenharia reversa que alimentam o nosso salto tecnológico? Certamente não em hangares visíveis por satélites comerciais ou em laboratórios universitários abertos. O segredo absoluto exige a profundidade da Terra. O subsolo é a última fronteira do sigilo total. Relembramos aqui a figura trágica e perturbadora de Philip Schneider. Este engenheiro geológico alegou até o dia de sua morte suspeita ter ajudado a construir o que chamamos de DUMBs, Deep Underground Military Bases. Schneider não falava de simples abrigos antiaéreos, ele falava de cidades tecnológicas completas, conectadas por trens de levitação magnética que cruzam continentes inteiros abaixo da crosta terrestre. De acordo com os relatos de Schneider e outros informantes que vieram das sombras, locais como a base de Dulce, no Novo México, não são apenas instalações humanas, mas centros de cooperação ou submissão entre o governo oculto e inteligências não humanas.
Obama tocou nesse vespeiro. Ao mencionar conspirações sobre aliens escondidos, ele validou, mesmo que por ironia, a existência dessas instalações que o orçamento oficial do Pentágono finge que não existem. Onde está o dinheiro? Falamos aqui do Black Budget, o orçamento negro. Trilhões de dólares que desaparecem anualmente dos registros do Congresso. Esse capital que falta na saúde e na educação para cada ele e cada ela flui diretamente para a manutenção dessas bases subterrâneas. São instalações operando com energia de ponto zero, tecnologias de perfuração térmica que derretem a rocha para criar túneis vitrificados em questão de horas. Por que Obama não falou sobre isso com seriedade? Porque admitir a existência dessas bases é admitir que existe uma civilização dissidente vivendo sob nossos pés, detentora de uma medicina e uma energia que tornariam um sistema financeiro atual obsoleto. O silêncio sobre os detalhes é uma questão de segurança nacional, mas, acima de tudo, de sobrevivência do controle econômico sobre a massa. Enquanto o mundo observa os céus em busca de luzes, as verdadeiras operações ocorrem no escuro do abismo. O riso de Obama esconde a tensão de quem sabe que quilômetros abaixo do Salão Oval, a realidade é muito mais estranha e assustadora do que qualquer filme de ficção científica. Essas bases são os cofres onde a elite guarda o futuro da humanidade, permitindo que cada ele e cada ela continue vivendo na superfície, alheios ao fato de que o solo que pisamos esconde os segredos das estrelas e os pactos sombrios que mantêm o segredo vivo por gerações. Bloco 5. A profecia de 2026 e o despertar final. Chegamos ao ponto de inflexão, ao momento em que a história deixa de ser escrita por eles e começa a ser compreendida por nós. O que Barack Obama iniciou com suas declarações acidentais é o que a inteligência estratégica chama de vazamento controlado. Eles sabem que o tempo acabou. Em 2026, com a democratização do espaço e sensores privados detectando o que antes era monopólio militar, o segredo tornou-se insustentável. Mas não se enganem, a verdade que eles estão prestes a entregar não é um presente, é uma armadilha narrativa. Estamos vivendo uma era de aclimatação coletiva, onde cada ele e cada ela está sendo treinado para aceitar a presença não humana, mas apenas sob os termos do sistema. A profecia do Linhagem TV para este ano é clara e perturbadora. Veremos uma enxurrada de novos informantes. Generais, astronautas e cientistas de renome sairão das sombras para validar o que antes era motivo de chacota. Mas observem o padrão. Se a narrativa apresentada focar no medo, se os alienígenas forem pintados como uma ameaça existencial à soberania global, saberemos que estamos diante do projeto Blue Beam. Eles usarão o inimigo externo para justificar a unificação de exércitos, a vigilância total e a abdicação da liberdade individual. Obama foi apenas o primeiro dominó a cair, preparando o terreno psicológico para que a população aceite medidas drásticas em nome de uma proteção intergaláctica. Por outro lado, se eles surgirem como salvadores, a armadilha é a dependência tecnológica e espiritual. O papel de cada ele e de cada ela que nos assiste é manter a soberania da mente. O recuo de Obama, a sua tentativa de esconder o que disse, prova que a verdade nua é perigosa demais para os planos da elite. Eles querem que você saiba algo, mas não tudo. Eles querem que você olhe para onde eles apontam, ignorando o que está acontecendo nas sombras. A verdadeira revelação não virá de um pronunciamento oficial na Casa Branca. Ela virá da nossa capacidade de conectar os pontos que eles tentam manter isolados. A investigação não termina aqui. Ela entra em sua fase mais crítica. O Linhagem TV continuará a ser o farol para aqueles que não aceitam as migalhas de informação jogadas pelos poderosos. O despertar de cada ele e de cada ela é o maior pesadelo de quem governa através do segredo. Mantenham seus olhos nos céus, mas seus pés firmes na lógica e na intuição. O contato já aconteceu, as bases já operam e o segredo está sangrando. Em 2026,
A pergunta não é mais se eles existem, mas sim, você está pronto para a liberdade que a verdade traz? Ou prefere a segurança das correntes que Obama e seus sucessores tentam manter? A escolha é sua, a verdade é nossa.